paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo este vídeo. Tivemos um pequeno problema, a todos os irmãos que estão aí assistindo, que me perdoe, mas no nome de Jesus eu creio que vai dar tudo certo para a glória do nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez estar fazendo menção das Escrituras Sagradas para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Creio que grandemente esse estudo será de grande valia. Nós vamos estar tratando do tema hoje sobre o novo nascimento. O tema de hoje será falando sobre o novo nascimento. Nós vamos discorrer a palavra de Deus com o propósito de nós entendermos melhor sobre o novo nascimento, qual é o real propósito do novo nascimento e por que devemos nascer de novo. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que estão assistindo. Meu nome é Marcelo, faço a obra ali e congrega ali na Igreja Assembleia de Deus do Brasil para as Nações, localizado na Rua Mercantéis, número 287, Coab Adventista, São Paulo. Os irmãos que tiverem interesse para estar nos visitando, pois será bem-vindo. Temos os cultos nas terça-feira, que é o culto de doutrina. Temos culto na quinta-feira, que é o culto com o ciclo de oração. As mulheres de Deus aí buscando ao Senhor com o propósito de estar levando e disseminando a palavra de Deus. Na sexta-feira temos culto de libertação. E no domingo, a partir das 18 horas, 6 horas, nós temos culto com a família. Um culto muito importante para a glória do nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, que está nos concedendo essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Hoje, eu peço a todos vocês que estão aí do outro lado, tome posse da sua Bíblia, a palavra de Deus, porque essa é a maneira de nós entendermos se aquilo que se prega é a palavra do Senhor. É através das Escrituras Sagradas, acompanhando, ou seja, examinando a cada dia, que nós vamos conhecer aquilo que se prega, se vem da parte de Deus ou não. Que Deus abençoe a todos grandemente. Peço aos amados irmãos, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito de Deus ele venha assim nos conduzir, pois sem o Espírito Santo de Deus é impossível que venhamos estar pregando a palavra do Senhor da maneira que ela deve ser pregada, pois é o Espírito Santo que nos conduz, que inspirou as Escrituras Sagradas. Oremos ao Senhor, soberano e eterno Deus. Entramos na Tua presença em mais um dia, em mais uma noite desse estudo, Senhor. E te pedimos perdão pelas nossas falhas. A todos, meu Deus, que ouvem, meu Deus, esse estudo nesta noite. Que o Senhor venha dar compreensão e entendimento a cada um de nós. Que o Senhor venha nos conduzir e abrir nossos olhos, nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Conduz, meu Deus, conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor. Amém. Esteja pegando a sua Bíblia e nós vamos estar meditando no capítulo base para esse ensinamento, ou seja, para esse tema, que é no Evangelho do Senhor, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Peço a você que vá lá comigo. Evangelho de João, capítulo 3. Essa é a base e a estrutura da igreja. Se nós entendemos os princípios colocados aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos ter uma vida espiritual. E nós temos uma vida espiritual transformada pelo poder de Deus. Todas as demais áreas das nossas vidas, ela vai prosperar. Porque a porta espiritual, que é Jesus, ela está aberta. Existe o segredo. As chaves, ela foi dada à igreja. O Senhor concedeu essa autoridade à igreja para que a igreja tenha a chave e possa abrir a porta, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Então nós vamos estar tratando desse tema muito importante para nós e para a igreja do Senhor. Para você que está ouvindo, aí eu peço a vocês, em nome de Jesus, que acompanhe atentamente dentro das Escrituras. É importante que você abra a sua Bíblia, para que a gente possa estar estudando a palavra do Senhor. Amém? Capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus o homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Verso 2.
este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu quero parar aqui no verso 3 e chamar a atenção dos irmãos que estão assistindo nesse momento. Se você observar, o verso 3 é de grande teor, de um poder tão extraordinário para nossas vidas. Precisamos compreender. O Senhor ele fala aqui de ver, ou seja, visão espiritual. A nossa visão ela precisa se abrir para que nós possamos contemplar a glória do Senhor, para que nós possamos ver o que o Senhor preparou a preço de sangue na cruz do Calvário por mim e por você que está assistindo esse vídeo. Vamos continuar a leitura no verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Verso 5. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Observe, no verso 5, o Senhor lhe diz: em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se não pode entrar, significa que vai ficar pelo lado de fora, ou seja, da santa cidade, a nova Jerusalém. O Senhor lhe fala de três coisas aqui muito importantes. E eu quero que você observe. No verso 3, ele fala de ver. E no verso 5, ele fala de nascer da água e do Espírito. E no verso 8, o Senhor lhe fala: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O que o Senhor quer nos ensinar aqui? O Senhor está falando do novo nascimento, e o Senhor, assim como em todas as suas parábolas, o Senhor, para passar e transmitir a mensagem, ele usava parábolas. E o que significa parábolas? As parábolas são semelhança, algo natural que o Senhor usava para explicar os princípios espirituais. Isso porque nós, na nossa natureza humana, ou seja, corrompido e afastado da grandeza de Deus pelos nossos pecados, nós não conseguimos compreender a dimensão espiritual, ou seja, o reino do Espírito. Porque nós estamos num nível horizontal, ou seja, aprisionado às coisas deste mundo. Então o Senhor, ele usa de métodos para nos ensinar. E esse método, ele usa as coisas físicas, ou seja, terrena, para nos ensinar os princípios espirituais. Quando se fala do novo nascimento, logo se você parar para prestar bem atenção e compreender, ele está falando de um nascimento e você vai lembrar: peraí, eu nasci da minha mãe. Eu nasci, cresci, para me ter esse crescimento, existia um processo de alimentação, de cuidado, para que eu viesse ser moço, ou ser rapaz, ou ser adulto. A mesma coisa o Senhor está nos ensinando, usando esse princípio, para nos ensinar como que é, ou seja, o novo nascimento espiritual. Para você compreender que o homem não consegue compreender por ser natural, Nicodemos, ele não entendeu. Então ele diz para o Senhor: porventura pode um homem velho nascer de novo? Ou seja, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Você vê que o homem natural não vai entender as coisas do Espírito de Deus. Ele não compreendeu. E por que ele não compreendeu? Justamente por isso. Ou seja, por causa da sua natureza corrompida, o pecado, ou seja, que assola o homem e deixa o homem vazio da presença de Deus.
Irmãos, esse texto, esse capítulo, quando nós compreendemos esses princípios, a nossa vida ela é transformada pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que vem com o propósito de habitar no meu coração e no teu coração. Quando isso não acontece, o novo nascimento ele não surge. E como se conhece um homem ou uma mulher que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor? É pelas suas obras, é pelas suas atitudes, é pelo aquilo que você fala, é pela maneira que você anda, é pelos lugares que você frequenta, é pela a maneira que você se veste. Tudo isso são, ou seja, que nós podemos dizer, são princípios que nós conseguimos contemplar no homem e na mulher que teve e houve um novo nascimento. Por isso nós estamos vivendo nos dias atuais, que a profanação nas igrejas está muito grande. Ou seja, a palavra de Deus ela tem deixado de ser semeada do jeito que ela é. Assim, nos nossos dias atuais, nós vemos funks, festas, todo tipo de festa dentro das igrejas. Os nossos jovens perderam completamente, ou seja, a direção do reino de Deus. Nós vemos muitos, ou seja, líderes, né, que foram constituídos, alguns pelo Senhor, outros que estão se constituindo, pastores e obreiros e apóstolos e profetas, a si mesmo, ou seja, não tem uma chamada, com o propósito de tirar proveito do Evangelho, com o propósito de, ou seja, obter ganhos com a palavra de Deus. Infelizmente, tem surgido muito isso nos nossos dias, mas você que está ouvindo esta palavra, você que está ouvindo essa ministração, você não pode usar, ou seja, essa situação, como muitos a gente se vê, pessoas que têm se desviado, têm saído da presença de Deus, frustrado com seus líderes, ou frustrado com algum irmão ou irmão, e por isso fica triste e não vai mais para o ministério, não congrega mais, e termina saindo da presença de Deus. Não coloque a sua salvação na mão do homem, não coloque a sua salvação na mão da irmã, do irmão ou do pastor. Peça direção a Deus, o que você deve fazer, mas você precisa congregar, você precisa participar do corpo e do sangue do Senhor, precisa estar, ou seja, junto com os irmãos, pois a igreja é um corpo. Nós somos muitos membros, e esses muitos membros têm que estar unificados no corpo, e nós se tornamos um só. Então, a necessidade de nós congregarmos. Amém? Então, vamos para cá. Então, por que nós devemos nascer de novo? Qual é o propósito dessa pregação do Senhor? E nós vamos entender por que nós devemos nascer de novo. Para nós entender isso daqui, que a gente acabou de ler, nós precisamos ir para Gênesis, capítulo 1, o livro da criação. O livro da criação fala dos nossos primeiros pais, por nome Adão e Eva. O que aconteceu lá? Para nós entendermos esse capítulo, nós precisamos ir para Gênesis, capítulo 1. Peço aos amados irmãos que vá comigo em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, livro da criação. Gênesis, capítulo 1. Vamos entender o capítulo 3 do Evangelho de João. Gênesis, capítulo 1. A partir do verso 1 está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Vamos para o verso, capítulo 1, verso 26, que é onde a primeira vez o Senhor menciona a palavra homem. Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos continuar lendo o texto. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
verso 28. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui nós vemos a criação de Adão, que foi o primeiro homem, ou seja, ser criado na terra, para a glória do nome do Senhor. E nós vemos que o Senhor, no verso 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a semelhança. Nós vemos aí o trabalhar, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não trindade, porque essa palavra não existe nas Escrituras. Então não devemos colocar aquilo que não está contido dentro da palavra de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre trabalhando em harmonia, em propósito de salvar a humanidade. Disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas o Senhor, depois, com o tempo, a Bíblia não fala o tempo, né? O Senhor vem a criar Eva. E quando o Senhor, em Gênesis capítulo 2, verso 7, quero que você lê comigo o verso 7, que está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O verso 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs o homem que tinha formado. Verso 9: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 15, acompanhe comigo: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Verso 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerá. O Senhor está fazendo uma afirmação a Adão, depois que o criou, deu um mandamento. E o Senhor colocou ali com propósito no jardim de lavrar, ou seja, trabalhar na terra. O homem ele foi criado para trabalhar. O homem ele foi criado desde o princípio para trabalhar, ou seja, tirar da terra o seu sustento. E o Senhor falou para lavrar e guardar. Interessante, porque o Senhor fala lavrar e guardar. Guardar de quem? Só havia o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, e Adão, quando o Senhor dá esse mandamento. Pois o adversário, ou seja, que são anjos que foram criados, né, com o propósito de auxiliar os que são salvos, nós vemos isso em Hebreus capítulo 1, verso 14, né, estava ali também em volta. Né, todo o reino estava ali, vendo o Criador fazendo ali a sua criação, que foi o homem, eu e você. Então, o Senhor lhe dá mandamento, porque tem coisa que o Senhor nos concede, e tem coisa que o Senhor não nos permite tocá-las. É o caso, ou seja, que nós vemos aqui. O Senhor deu tudo, a árvore, ou seja, todo o mantimento para o homem. Tudo que o Senhor criou foi para nos conceder, ou seja, o melhor da terra. Mas o Senhor, ao dar o mandamento, nós vemos no capítulo 3, peço você que lê comigo, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as armarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Nós vemos aqui o adversário, ou seja, o anjo caído, o próprio Satanás, usando de astúcia e confundindo a mente de Eva. Porque muitas vezes é assim, irmãos. O Senhor te faz uma promessa, o Senhor te faz uma promessa que se cumprirá o seu tempo. E nesse tempo, ou seja, até chegar ao cumprimento da promessa, o inimigo ele vai trabalhando de tal maneira na vida da pessoa, investindo, né, ou seja, a desconfiança. Né, e muitas vezes a pessoa vai ficando fraca de tal maneira que a pessoa termina até desistindo no meio do caminho, por não perseverar naquilo que Deus falou. E dando ouvido assim à serpente, que é o próprio Satanás. Então nós vemos aqui que o adversário ele começa a falar com Eva. E Eva ela vai dando ouvido à serpente. Não dê ouvido, irmão, àquilo que o mundo fala para você, mas dê ouvido àquilo que Deus estabeleceu para mim e para você, para que o nome dele seja glorificado a seu tempo.
E nós vemos aqui no verso 2, vamos continuar lendo. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocarei para que não morrais. Verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Eu quero fazer uma observância aqui no capítulo 3, no verso 4, a serpente disse para a mulher, certamente não morrereis. Mas o Senhor falou em Gênesis 2, peço a você que vá comigo até lá. Gênesis 2, 17, o Senhor diz na parte B, certamente morrerás. Mas a serpente, ou seja, Satanás, o adversário, ele vem, ou seja, com tamanho impento e contradiz aquilo que Deus falou para mim e falou para você. Talvez tenha sido assim na tua vida. Tudo que Deus tem falado para você, o adversário tem contradizido. Ou seja, lançando mensagens investida na mente do homem e levando a pessoa assim a se entristecer por não se cumprir aquela tal promessa, pelo propósito de não ter chegado o tempo ainda. E agora Eva cai em tentação, ou seja, devido à investida do adversário. E Eva, além de cair, leva também o seu marido. E nós vemos aqui em Gênesis 3, o verso 7, depois que ela olha para a árvore, depois de ser atacada, depois de receber investidas de todas as maneiras, Eva termina estendendo a sua mão e tocando do fruto da árvore, que não poderia. Ali tinha uma restrição, um mandamento de Deus, que não poderia tocar. E o que acontece quando ela come do fruto? Verso 7, capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Quero adiantar aqui no capítulo 3, verso 21 ou 22. 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Se você observar no verso 22 do Gênesis capítulo 3, o Senhor fala, ora, eis que o homem é como um de nós. Isso significa que até ali, antes de conceber o pecado, o homem não sabia nem que era o bem e nem que era o mal. Porque Deus, o Senhor, fala no capítulo 3, verso 22, eis que o homem é. Ou seja, até ali não era. Mas agora o Senhor está dizendo, é. E para proteger o homem, o Senhor o lança fora do jardim. E no mesmo verso, você vai entender por que Deus lançou, ou seja, Adão e Eva, fora do jardim. O propósito foi esse, verso 22. Ora, pois para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O homem sabendo o bem e o mal agora, Adão e Eva sabendo, depois que teve uma assembleia, um juízo ali, porque teve um juízo, um julgamento, todo o reino estava ali dentro do Éden, então ali houve um juízo, um julgamento, que nós vemos aí no capítulo 3. E você vê que o Senhor está protegendo Adão e Eva, como? Lançando fora do jardim. Porque se Adão sabendo que ia morrer agora, ou seja, o homem que não morria fisicamente, o homem que vivia por eternidade, porque nós conhecemos e sabemos através das Escrituras, porque o Senhor disse em Gênesis 2, verso 17, mas quando se comer dessa árvore, certamente morrerá. Isso significa que se o homem não comesse da árvore, ele vivia eternamente, não morreria. Porque o Senhor falou, se comer, certamente morrerá. Então, o homem só deveria obedecer e não tocar na árvore. Então estaria no Éden, ou seja, usufruindo de toda a glória do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor preparou para o homem. Mas o homem tocou, e agora o Senhor, para proteger Adão e Eva, ele expulsa do jardim do Éden. E ali o Senhor coloca querubins em volta do Éden e uma espada inflamada que guardava o caminho da árvore da vida. E por que o Senhor ele chega ao ponto de
impedir, ou seja, e colocar obstáculo para que o homem, depois, com mais um tempo, que viesse se arrepender, como se arrependeu, porque nós entendemos isso, porque o Senhor coloca querubins. Ele protege, ou seja, o jardim, que é onde ficava a árvore da vida ali no meio, que se o homem tocasse e comesse, ele vivia eternamente preso no pecado. E Deus não poderia mais morar e fazer morada com o homem, porque Deus não habita, ou seja, com o homem, ou seja, aprisionado no pecado. Nós vemos o Senhor falando isso para Moisés, no livro do Êxodo. Moisés, quando vê, pede o Senhor para mostrar a sua glória, a sua face, o Senhor diz: Moisés, o homem não pode ver minha face, porque se o homem ver minha face, ele vai morrer, por causa da santidade de Deus. Então, se Deus deixasse, ou seja, Adão e Eva, dentro do Éden, eles iam tocar da árvore da vida, e assim ia ficar preso nos seus pecados, e Deus não poderia mais habitar com o homem. Por isso, Deus o protege. E como Deus o protege? Deus o lançou fora e protegeu o Éden, a árvore que leva à vida. Porque certamente Adão, com o tempo, a Bíblia não diz isso, estou eu deduzindo, que o Adão e Eva certamente voltou com saudade, porque nós só damos valor às coisas quando nós perdemos. Nós perdemos aquilo, ou seja, que outra hora não damos valor, e quando perdemos, nós passamos a dar valor. Isso é um sentimento que está dentro do ser humano, de todo ser humano, de dar valor àquilo, ou seja, que tinha nas suas mãos, mas que perdeu, e agora a pessoa começa a correr atrás, né? Porque perdeu e via a grandeza daquilo que tinha, mas quando tinha não dava valor. Irmão, dê valor ao seu ministério, dê valor à sua família, dê valor aos seus amigos. Tudo que Deus te concedeu, Deus colocou nas tuas mãos, dê valor. Porque quando isso não acontece, nós perdemos. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Você lembra que Jó falou isso em Jó capítulo 1, verso 21? Deus deu, Deus o tirou, bendito seja o Senhor. Temos que cuidar do nosso ministério, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa família, cuidar da salvação que Deus te concedeu, me concedeu. Talvez você tenha desperdiçado as oportunidades, talvez você tenha desperdiçado o teu ministério, talvez você tenha desperdiçado tantas outras coisas, porque o teu coração ainda está ligado às coisas deste mundo. Mas vamos voltar para cá. A consequência do pecado dos nossos primeiros pais foi devastador sobre a terra. As consequências foram muito grandes e nós vemos essas consequências até hoje. Vamos no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Peço a você que está aí acompanhando comigo. E nós vamos ver o que aconteceu após o homem ser expulso do jardim do Éden. Qual foi a consequência? O que aconteceu? Aí nós vamos compreender porque nós devemos nascer de novo. Romanos capítulo 5, verso 12. Está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso aqui é a consequência dos pecados dos nossos pais lá no Éden. O apóstolo Paulo está escrevendo, direcionado pelo Espírito de Deus, pelo que por um homem, ou seja, quando a Bíblia fala de homem, está abrangendo tanto os dois sexos, homem e mulher. Ou seja, ele está se referindo a Adão e a Eva no jardim do Éden. Por eles foram o primeiro casal da terra, foi por eles que entrou o pecado. E a consequência, preste bem atenção, do pecado dos nossos primeiros pais, foi passando de geração em geração. E nós vemos aqui que esse pecado ele continua passando. Só em Cristo Jesus, quando você ouve a mensagem de Deus e o aceita, esse jugo ele é quebrado, essa maldição ela é jogada por terra. E assim você tem que perseverar até o fim, até a vinda do Senhor. Então nós vemos aqui que a consequência do pecado, ou seja, trouxe morte. A primeira morte que nós vemos aqui nesse texto, capítulo 5 de Romanos, verso 12, é a morte espiritual. Essa foi a primeira morte, consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Peço a você que vá comigo no livro de Cartas a Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 de Cartas a Efésios. Capítulo 2 de Cartas a Efésios. Nós vamos ler o capítulo 2, o verso 1, que está escrito assim:
Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Essa foi a primeira consequência do pecado dos nossos pais, morte espiritual. O homem que tinha comunhão com Deus, o Senhor descia todos os dias para estar falando com Adão e Eva ali. Agora o homem perde a comunhão, o homem perde, ou seja, a intimidade com Deus. Deus descia para falar com o homem e isso mudou devido à desobediência dos mandamentos de Deus, a transgressão aos mandamentos. E a consequência disso foi o homem ser expulso do Éden. Entrou o pecado, entrou a morte, ou seja, a morte primeiro espiritual, que nós acabamos de ler. Quero que nós vamos ler mais um texto em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 6, que está escrito assim: mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Ou seja, morte espiritual. Tem pessoas que elas estão vivas fisicamente, mas elas estão mortas espiritualmente por não ter Jesus e por estar agradando os seus desejos, os seus sentimentos que provêm de dentro do homem, que controla a mente do homem, que faz do homem escravo, que é o pecado, consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Primeira morte, morte espiritual. A segunda morte que o mundo, ou seja, o homem herdou por consequência dos seus pecados, foi a morte física. Porque como nós vemos em Gênesis capítulo 2, verso 17, o Senhor disse: olha, no dia que comerem desta árvore, certamente morrerá. Isso significa, como eu já falei, se ele não comesse, não morreria espiritualmente nem fisicamente, mas permaneceria lá no Éden como o Senhor. E nós vemos que esta transgressão trouxe morte física, ou seja, o nosso corpo físico, ele necessita agora, nem todos, porque por consequência do arrebatamento, por ocasião do arrebatamento, os que vão estar vivos, eles vão ser transformados. Mas muitos desde a igreja primitiva, ou seja, desceram ao pó e dormem no pó. Esse corpo físico que o Senhor tirou outra hora da terra, por causa do pecado, ele tem que voltar para o mesmo lugar da onde o Senhor tirou. Para que naquele grande dia, assim como em Gênesis 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou no seu nariz o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. A mesma coisa vai acontecer como aconteceu no Éden. Quando Cristo vier, os que estão no pó ressuscitarão, começando assim, novamente, a criação. Aí vai vir a regeneração do homem e de toda a terra. Amém? E nós vemos aqui, em Hebreus capítulo 9, vai comigo em Hebreus capítulo 9, verso 27, a consequência agora leva à morte física. 27, 9, verso 27, Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Observe na palavra, na Bíblia que você está lendo, o verso 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez. Não está escrito dizendo que como a todos os homens, mas como aos homens está ordenado morrer uma vez. Ou seja, não todos os homens, mas aos homens. Por que isso? Nós vamos entender quando nós vamos ler em 1 Coríntios 15, que fala da vinda do Senhor. Vamos comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52. Nós vamos entender o que o apóstolo Paulo, segundo os estudiosos das Escrituras, afirma foi o escritor, o autor da carta aos Hebreus. 15, 51 e 52, 1 Coríntios. Está escrito assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O Paulo está afirmando aqui, e você vai entender Hebreus 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não está escrito dizendo como a todos os homens está ordenado morrer uma vez. Não, mas está dizendo, e aos homens está ordenado morrer uma vez. Porque nem todos
por ocasião da vida de Cristo, vão estar mortos fisicamente, mas vão estar vivos espiritualmente e vivos fisicamente. Estes serão transformados num piscar de olho, como está escrito aqui, no capítulo 15, verso 51, vamos ler de novo. E agora digo isto, irmão, que carne, verso 50, para você entender, e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 51, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo está afirmando aqui, está escrito, ele relatou as cartas ao 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, que está escrito assim, e o mesmo Senhor descerá do céu, o Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ou seja, não são todos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E Paulo ele segue dizendo no verso 17, e depois nós, ou seja, que estamos vivos, esse vivo significa vivos fisicamente e vivos espiritualmente. Depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente, ou seja, ao mesmo tempo com eles, a encontrar o Senhor nos ares, porque o Senhor não descerá sobre a terra. O Senhor encontrará com sua igreja nos ares, como está escrito. E assim estaremos sempre com o Senhor. Eu vim aqui para nós entender, ou seja, o capítulo 9, de verso 20 e verso 27 de Hebreus. Tudo isso é consequência do pecado. Morte espiritual, morte física, ou seja, do nosso corpo, ou seja, mortal. E a terceira morte, ou seja, ocasionada pelo pecado, nós vamos ver em Apocalipse. Vá comigo em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8, que está escrito assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso tudo é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Se não houver, ou seja, arrependimento da minha parte e da tua parte, você que está assistindo esse vídeo, e não houver convenção, é aqui que nós vamos ficar para fora da cidade. Não entraremos na cidade. Por quê? Por não receber Cristo, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Ou receber, mas não ter alcançado o novo nascimento. Aí você vai entender a importância do novo nascimento. Em João, no capítulo 3, que foi o primeiro capítulo que nós lemos, onde está intitulado esse estudo. Então, tudo isso é para nós entender por que nós devemos nascer de novo. E assim entrar no reino de glória. O homem, ele foi maculado pelo pecado. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 26. A imagem e semelhança de Deus significa que o homem ele tinha um caráter divino. O homem ele era justo. O homem não era injusto, não mentia, não roubava. Por isso o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem transgrediu os mandamentos, a imagem e semelhança de Deus na minha face e na sua face, ela foi manchada. E hoje o caráter do homem é um caráter depravado. É um caráter que mata as pessoas. É um caráter, ou seja, que tem interesse pelaquilo que é do seu próximo. O caráter do homem, ele chega ao ponto de entrar numa família e ali tem um relacionamento com a mulher ou com o homem que tem o seu casamento, tem a sua família, levando à destruição aquela família e a sua própria vida. Porque toda semente plantada, ela tem consequência no futuro. Por isso, Paulo ele escreve aos Gálatas, capítulo 6, o verso 7, e ele começa o verso exortando e dizendo, não erreis. Por que não erreis? Porque todo erro que nós cometemos, ele tem consequência. E ele segue dizendo o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 7, para que você possa estar acompanhando. Porque tudo que o homem semear, ou seja, não é algumas coisas, são tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, ou seja, vai colher. Palavras, atitudes, obras, personalidade. Tudo que nós fazemos, existe uma consequência, porque o nosso Deus é um Deus justo.
Então nós devemos, ou seja, observar e pensar antes de praticarmos qualquer coisa, ou antes de liberarmos qualquer palavra, porque pode ocasionar consequência destruidora sobre nossas vidas mais na frente. Então, a consequência do pecado gerou tudo isso, está gerando até a vinda do Senhor Jesus. Mas o Filho de Deus, ele veio sobre a terra, o Verbo se fez carne, para mudar a história da humanidade, e mudou. E de todos aqueles que crê nos seus mandamentos, serão transformados pelo poder de Deus. Agora, o caráter do homem é uma coisa abominável aos olhos de Deus. O homem, de forma alguma, ele pode agradar a Deus na sua natureza, ou seja, corrupta, ou seja, preso nos seus antigos pecados, herdado hereditariamente dos nossos primeiros pais. Você que talvez ainda não é convertido, você que ainda não levantou a tua mão, não cumpriu, ou seja, os mandamentos de Deus, como se arrepender, que é o primeiro princípio da salvação, arrependimento genuíno, descer as águas do batismo, que representa o sepultamento do velho homem. O que significa o velho homem? Vou dar aqui a descrição de algumas coisas que caracteriza o velho homem. Por exemplo, o homem que adulterava, o homem que se prostituía, o homem que bebia, o homem que fumava, o homem que mentia, o homem que tinha todas as práticas que o mundo tem para nos oferecer. Esse é o velho homem. Mais uma vez você ouvir na mensagem de Deus e crendo, porque a fé é um fruto do Espírito, é um dom de Deus, a mensagem ela entra no teu coração e ela te convence, porque o Senhor, ele é o verbo é a palavra. E o Espírito de Deus concedido do Pai para Jesus, de Jesus para a sua igreja, ele convence o homem do engano. Ele convence eu e você de que a prática nossa, ou seja, seguindo, fazendo a vontade de Satanás no mundo, nos levará para um caminho da perdição, que é o fogo eterno, que a Bíblia nos dá a entender, ou seja, o lago de fogo, que é a segunda morte. Eu e você podemos nos livrar como? Entregando a nossa vida para Jesus e perseverando até o fim. Nós vamos ver as características, ou seja, de um homem que ainda não alcançou o novo nascimento. Pode ser uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, e pode ter ser mesmo, ou seja, uma serva de Deus que está todo dia na igreja, mas que não alcançou ainda o novo nascimento. E nós vemos a igreja do Senhor Jesus hoje, no Brasil, nas nações, uma igreja adúltera, uma igreja infiel, por não compreender ou não praticar o capítulo 3 do Evangelho de João. Irmãos, quantas profanações nós estamos vendo. Se você liga os jornais, os noticiários, são coisas abomináveis que nós vemos no meio do povo de Deus. O Senhor ele vem buscar uma igreja lavada e remida. O Senhor ele vem buscar uma igreja transformada pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver como que ficou a natureza do homem depois de ser maculado e manchado a imagem e semelhança de Deus. O homem agora perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele tem a imagem agora do pecado. É uma imagem desfigurada. O homem sem Cristo ele não tem parecer. Você lembra da profecia de Isaías 53? Isaías ele começa a profetizar sobre a fisionomia de Jesus. Como que ele ficou devido a tantos açoites que ele recebeu por consequência dos pecados meu e seu que estava sobre ele. Não havia parecer, diz o profeta, Isaías 53. Ninguém, ou seja, as pessoas desprezavam, olhavam para ele e desprezavam, por ver a sua fisionomia, o seu corpo, ou seja, seminu, o seu corpo todo cortado, machucado, levando sobre o corpo dele o meu e o teu pecado. Mesmo sabendo que a igreja, nos nossos dias, ia rejeitá-lo, tamanho amor concedido por ele, começando pelo Pai, lá no Calvário. Irmão, se você tem negado a Jesus, com as tuas condutas e as tuas obras, hoje é noite de você voltar para a presença de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, e assim a tua alma, você venha entrar no reino de glória naquele grande dia, se você perseverar e continuar na posição. Amém? Então nós temos uma igreja corrompida no Brasil. Nós temos líderes, obreiros, obreiras, as mulheres
infelizmente, eu tenho pregado isso, se tornou difícil, amados irmãos, pregar o evangelho no Brasil, porque para você pregar o evangelho em algumas denominações, você precisa passar por entrevistas, você precisa passar por 1, 2 ou 3 salas para saber aquilo que você vai trazer para a igreja. Porque se a mensagem que você vai está trazendo para a igreja é uma mensagem ao contrário do que costumam eles pregarem para aquele povo, enganando as ovelhas do Senhor, enganando o povo que o Senhor comprou com preço de sangue, porque grande é o juízo sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estão usando de engano dentro das igrejas. Líderes, pastores, profeta, independente do título, independente da chamada, o Senhor, Ele vai estar nos julgando pelas nossas obras. Então, o juízo de Deus vai ser sem misericórdia sobre mim, que tenho um conhecimento que já dá para entender a vontade de Deus, o que é certo e o que é errado, e sobre a sua vida também. Irmão, você leva e nós levamos uma responsabilidade muito grande, que é o nome de Jesus Cristo, que é o reino do Espírito de Deus sobre a tua vida. Você já parou para pensar a responsabilidade que você leva sobre a tua vida? E essa quem é dado, ou seja, tamanha responsabilidade, aquele que é dado, muito se pedirá. O Senhor, aquele mais dá, mais Ele vai pedir. Ou seja, posição, busca, entrega pela obra de Deus. A maneira que nós fazemos a obra, a maneira que nós nos conduzimos aos filhos de Deus, aqueles que o Senhor tira da rua e envia para os ministérios, com o propósito de as pessoas que estão lá, obreiros, pastores, foram constituídos para cuidar daquelas ovelhas. Como nós cuidamos? Direcionando dentro das Escrituras. Porque o Senhor falou em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 17 e 17, o Senhor, na sua oração sacerdotal, pouco tempo de ser crucificado, ele começa a falar e interceder pelos seus discípulos. E ele disse no capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela está na sua mão nesse momento. Se você está com as Escrituras na mão. Essa é a verdade. Esse é o manual para nós entrarmos no reino de Deus. Amém, amados irmãos? Vamos ver a situação que o homem se encontra sem ter alcançado o novo nascimento. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia. Nós vemos essas 3 palavras juntas, que cada palavra dessa ela tem muito significado, que necessitaria, ou seja, um dicionário para estar, ou seja, abrangendo mais cada uma dessas palavras individualmente. Segue-se o verso 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações e ira, pelejas, dissensões, heresias. Verso 21. Inveja, homicídio, bebedice, glotonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor é bem clara. Tais sentimentos, tais obras que procedem de dentro do homem sem Cristo, ou do homem que entregou a vida para Cristo, mas que não alcançou um novo nascimento ainda, ele não entrará no reino de Deus. E nós vemos primeiro aqui, ou seja, nessa relação que Paulo ele faz aos Gálatas, a igreja do Senhor, prostituição. Quantos casos de prostituição? A prostituição ela se aplica, ou seja, em 2 ordens. Primeiro, prostituição espiritual. E segundo, prostituição, ou seja, física, o toque, o contato. Jovens se relacionando, ou seja, dentro dos ministérios, se relaciona hoje com a jovem, amanhã se relaciona com outra, e da mesma forma, ou seja, os jovens e as jovens, relações uma atrás da outra, não tem mais o compromisso de, ou seja, de noivar e de casar, assim como era, ou seja, no começo, assim como era
ou seja, nas tradições, ou seja, segundo os mandamentos de Deus, no templo do Senhor, onde ali se constituía, ou seja, o casamento da forma correta. O casal, ou seja, o homem respeitando a mulher e a mulher respeitando o homem. Mas hoje, os casamentos, quando vêm surgir, nos ministérios, a esposa já está grávida. O pastor, ele é o último a saber do caso de um jovem com a jovem. Prostituição. Lascívia. A lascívia é a conduta vergonhosa. Ou seja, condutas trazidas do mundo para o matrimônio. O teu matrimônio, ele deve ser um leito sem mácula. Quantos casais, ou seja, que se designa cristão, está trazendo, ou seja, esse relacionamento profano do mundo para dentro dos seus relacionamentos, para dentro do seu leito, ou seja, do seu quarto. O seu quarto é um lugar de intimidade. Por isso, espiritualmente, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então, o lugar, ou seja, de intimidade é o quarto, é um lugar mais íntimo dentro de uma casa. Então, irmã e irmãos, que tem trazido, ou seja, o relacionamento, o sexo, ou seja, profano para dentro da sua casa. Você é cristão, você é cristã, serva de Deus. As suas práticas mundanas, ela ficou para trás. Não devemos trazer essas práticas para dentro da nossa casa, porque a tua casa ela é santa, casa espiritual, templo, você é santo, e a sua casa, onde você mora com seus filhos, a sua esposa, ou esposa com esposo, é santo. Então essas práticas mundanas, ela ficou para trás. Porque 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Por que você está trazendo prática, ou seja, mundana para a sua casa, minha irmã? Por que você está trazendo prática mundana, meu irmão, para dentro da tua casa, para o teu relacionamento? É tempo de deixar essas práticas. Amém? Então nós vemos aqui que a primeira seja palavra relacionada às obras da carne, a prostituição. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vamos ler. Está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo estava falando e escreveu dessa maneira para a igreja de Corinto, assim como é para nossos dias, porque estava havendo fornicação. Nós vemos isso no capítulo 5, um jovem se relacionando com a esposa do seu pai. E nossos dias não tem sido diferente. Nós vemos piores situações e casos no nosso dia do que isso. Pastores se relacionando com irmãs de círculo de oração, ou com membros, ou obreiros, em cima dos altares, no pecado, o altar quebrado, o altar no adultério. Eu não sei como está a tua vida, mas o que eu sei, que essas palavras que o Senhor está direcionando, que eu estou sendo direcionado pelo Espírito de Deus, ela tem direção para pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então, se teu altar está quebrado, se você está no adultério, irmão ou irmão, coloca a tua vida no altar. Ainda dá tempo de se arrepender e voltar e ser participante da santidade de Deus. Porque só os fiéis, os santos, e ser santo não significa ser perfeito ou não errar, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O servo e a serva de Deus, ele se torna santo quando ele vive em harmonia com os mandamentos. E nós vamos ver isso em Romanos capítulo 7, verso 12. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Os mandamentos do Senhor são santos. Então, se eu vivo dentro dos mandamentos, eu sou separado. Eu sou separado porque eu sou santo, assim como você é também. A palavra santo no hebraico, kadosh, significa separado, consagrado para o Senhor. Então, nós precisamos, nesta geração perversa, nessa geração má, uma geração que perdeu o temor de Deus, um Brasil que está assolado por consequência do pecado da igreja. Porque eu não sei, irmão, se você entende, ou talvez você não ouviu, mas eu vou falar para o Senhor e para a senhora, que a igreja, ela recebeu autoridade delegada pelo reino.
de Deus pelo Senhor Jesus. E tem o poder de transformar a nação. Você sabia que você leva a responsabilidade de transformar o Brasil, a nação, os vizinhos? E como que eu faço isso? Pregando para elas. Como que eu faço isso? Sendo um espelho para eles e para elas. Mas se a igreja que tem que ser um espelho, onde as pessoas que estão lá nas drogas, onde as pessoas que estão nos vícios, talvez a sua vizinhança, talvez o seu vizinho, que contempla você todo dia com a Bíblia debaixo do braço, um terno, indo para a igreja, ele vê em você uma imagem corrompida, mas não o brilho do Espírito Santo, ele não vai ter nenhum motivo para entregar a vida para Jesus. Ele não vai ter nenhum motivo para ir para a casa de Deus, porque ele vai olhar para mim e para você, através dos nossos maus testemunhos, e vai dizer, se ela é daquele jeito e ele é daquela maneira, por que eu vou para a casa de Deus? Sendo que nada vai acrescentar.